Hoje, aqui no Conversas de Valor, a gente vai fazer uma imersão que, olha, exige um certo grau de coragem. Vamos baixar um pouco as luzes, mudar o tom, porque a gente vai olhar para um espelho que a sociedade moderna tem feito de tudo para não encarar. Nós vamos dissecar, peça por peça, o impacto invisível da hiperconectividade na nossa mente. Bora mergulhar nisso. E para abrir essa nossa reflexão, escuta só essa frase. Talvez a maior prisão da humanidade moderna não tenha muros, apenas notificações. É pesado, né? Chega a dar um arrepio. A gente está vivendo o ápice absoluto da revolução tecnológica, mas, ironicamente, a sensação de confinamento mental nunca foi tão asfixiante. A gente opera no meio de uma tensão constante, e é exatamente esse nervo exposto que a gente vai explorar agora. Mas antes do debate pegar fogo, deixa eu explicar rapidinho o método aqui do canal. O Conversas de Valor existe para instigar o pensamento crítico, pura e simplesmente. Para construir essa análise, a gente cruza estudos científicos super robustos, conceitos de neurociência e de filosofia contemporânea. E para conseguir organizar e sintetizar esse mar de informações, a gente usa como apoio algumas ferramentas de inteligência artificial, como o Notebook LM. Tudo com um propósito 100% educativo, para trazer luz a discussões vitais que no dia a dia acabam passando batidas. E para dar vida a essas fontes de um jeito que faça sentido, a gente estruturou essa análise como um verdadeiro duelo intelectual. De um lado do ringue, a gente tem a visão do defensor pragmático, uma voz super racional que defende a evolução digital, batendo na tecla de que o problema não é a tecnologia, mas a nossa falta de adaptação. Do outro lado, o filósofo crítico, uma voz incisiva, sem papas na língua, que ataca a decadência cognitiva e social causada pelos algoritmos. O embate começa agora. Parte 1. A prisão sem muros. O nosso lado crítico já começa lançando uma provocação pesada. Ele diz que a hiperconectividade é basicamente um experimento global sem nenhum tipo de supervisão. E ele fundamenta isso num conceito chamado neuroplasticidade da distração. O que significa isso na prática? Significa que o nosso cérebro é fisicamente reconfigurado pela forma como a gente o usa. Esse estilo internet de rolar a tela o tempo todo fortalece conexões rasas. Enquanto isso, aquelas sinapses ligadas à concentração profunda simplesmente definham. Só que, na mesma hora, o lado pragmático interrompe e rebate. Peraí, isso não é um dano, isso é biologia pura. O cérebro está só se adaptando de forma eficiente ao mundo que exige velocidade e multitarefa. Mas o crítico não se abala e responde trazendo as pesquisas do neurocientista Nicholas Carr. Ele concorda que sim, escanear informações voando virou uma habilidade de sobrevivência, mas o preço cobrado é alto demais. Junto com essa habilidade de ler por cima, vai embora a nossa capacidade de contemplação profunda. E é aqui que a gente sente o primeiro grande atrito intelectual. Será que a gente está trocando a sabedoria profunda por uma vasta, porém super rasa poça de informações que somem no dia seguinte? Parte 2. Ferramenta ou prótese cognitiva. A grande questão aqui é, será que o smartphone é só um objeto no seu bolso ou ele virou uma extensão literal do cérebro humano? O lado filosófico ataca com o que os estudos chamam de efeito Google. Ele dá um alerta enfático sobre uma tal de demência digital, afirmando com todas as letras que a gente terceirizou a nossa arquitetura mental para servidores que nem são nossos. Mas o pragmático fica indignado. Ele levanta a voz e chama isso de um exagero dramático, dizendo que na visão racional isso é na verdade um brilhante descarregamento cognitivo. Pensa bem, se a internet armazena os dados brutos, a mente fica livre para processar ideias muito mais complexas. É um impasse fascinante, não é? O que nos leva à parte 3, a biologia do vício. Para entender essa dependência de verdade, a gente precisa olhar para a neurobiologia nua e crua. Baseado nas pesquisas da psiquiatra Anna Lemp, o crítico traz uma analogia que é visceral. Os nossos celulares viraram máquinas de caça-níquel de bolso. Pensa no ciclo. A cada ação de rolar a tela, rola uma antecipação, que é seguida por uma recompensa variável, tipo uma curtida ou uma validação social. Isso sequestra completamente o nosso sistema mesolímbico, criando um loop de dopamina que mantém todo mundo refém de telinhas brilhantes. Elevando ainda mais a tensão, o crítico aponta o dedo e lança a pergunta. Nós somos os consumidores ou nós somos o produto final dessa arquitetura do vício? Ele argumenta que os feeds personalizados funcionam como uma verdadeira droga digital, feita sob medida pela inteligência artificial para explorar cada perfil neurobiológico. Do outro lado, o pragmático entra na defensiva, insistindo com veemência que o livre-arbítrio ainda está aí e que as pessoas precisam assumir a responsabilidade pelas próprias rotinas em vez de terceirizar a culpa para os algoritmos. É uma conversa densa e o silêncio também faz parte de processar tudo isso. Num mundo entupido de ruído infinito, tirar um momento para respirar é quase um ato de rebeldia. Então, se esse tipo de reflexão desconfortável, mas super necessária, faz sentido para você, aproveita para se inscrever no canal.
O Conversas de Valor existe justamente para trazer essas discussões profundas que a velocidade da internet tenta silenciar a todo custo. Parte 4. O fim da presença. A análise agora avança para as consequências sociais imediatas disso tudo. O crítico aponta que o uso excessivo das redes virou uma estratégia emocional completamente desadaptativa. As pessoas estão usando o consumo frenético de informação para esconder ansiedade, dores e frustrações, desenvolvendo síndromes como a nomofobia, que é aquele pavor irracional de ficar sem sinal ou sem bateria. O resultado prático? Uma deterioração absurda na qualidade das interações presenciais e um impacto devastador no bem-estar e na produtividade cotidiana. A gente vê mesas de jantar cheias de pessoas fisicamente ali, mas com a mente a quilômetros de distância. Só que aí, o pragmático interrompe rudemente. Ele meio que bate na mesa e exige foco. Chega de filosofia do fim do mundo. Se o problema é real, me dá métodos práticos e científicos para resolver isso. Parte 5. Foco no caos digital. É nesse momento que o defensor pragmático muda a frequência do debate e traz a coisa para ação clínica. O ponto crucial é um conjunto de estratégias de resgate cognitivo. Ele cita o conceito de trabalho profundo do Cal Newport, que mostra como forçar a concentração extrema estimula a produção de mielina, fortalecendo circuitos neurais de verdade. Ele também sugere um jejum digital rigoroso de 30 dias para dar um reset nos hábitos, defende que a gente internalize conhecimento ativamente, sem depender de buscadores para tudo, e usa a ciência para provar que a fascinação suave de dar uma caminhada na natureza restaura as nossas reservas de atenção que foram completamente sugadas pelas telas. Parte 6 e reta final. O resgate da mente. E assim a gente chega ao clímax desse duelo intelectual. É um momento de tentar sintetizar esse pragmatismo metódico com a profundidade da crítica estrutural. E o crítico balança a cabeça questionando duramente as soluções fáceis do pragmático. Ele lança o argumento que é um verdadeiro soco no estômago. Você realmente acha que um simples jejum digital de 30 dias dá conta de bater de frente com corporações de trilhões de dólares? As Big Techs usam padrões sombrios de design e inteligência artificial de ponta milimetricamente arquitetada para explorar vulnerabilidade de cérebros altamente plásticos, principalmente das crianças e dos adolescentes. O embate entre a responsabilidade individual e a exploração comercial da nossa atenção atinge o pico aqui. E te falo, não tem resposta fácil. O debate vai se encerrando com um silêncio denso, reflexivo, entre esses dois lados da moeda, e fica pairando no ar uma conclusão presente na literatura que chega a dar um frio na espinha. Talvez a verdadeira liberdade moderna seja conseguir pensar sem interrupções. Proteger o seu silêncio interno não é mais só uma escolha de estilo de vida zen, é um ato de pura sobrevivência intelectual. E com essa bomba, a gente finaliza mais uma análise aqui no Conversas de Valor. Fico alerta, sempre calcado nos estudos e na ciência contemporânea. E a pergunta final que eu deixo ecoando na cabeça de quem está ouvindo não é o que a tecnologia está fazendo com a sociedade de forma geral, mas o que ela está fazendo de forma invisível e implacável com a gente. O espaço de comentários está aberto, então me conta quais outros temas difíceis e inquietantes a gente deve dissecar nos próximos debates. Um grande abraço e até a próxima reflexão.